Fala galera, se você viu o Arena hoje, viu que os meninos trouxeram ali uma parte de uma fala que o Odair Hellmann deu em entrevista à Rádio Bandeirantes após a vitória contra o Botafogo de São Paulo. E para você que não viu também, que decidi trazer aqui os principais pontos dessa entrevista que o Odair deu, porque tem várias coisas legais aí pra gente discutir. O início da conversa se fala muito sobre o campo, sobre gramado sintético, sobre gramado natural, até tendo em vista como estava o gramado lá do Botafogo, né? A gente viu que estava bem deteriorado, um gramado bem difícil de jogar, e o Odair, inclusive, comenta sobre isso, né? Como foi um gramado difícil, que não permitiu que o Atlético conseguisse jogar ali, performar taticamente, tecnicamente o futebol, muito por conta do gramado, que o gramado atrapalhou o estilo de jogo do Atlético e condicionou a ter um jogo menos técnico até por conta disso. E ele fala, né, até que ele tem uma preferência sim pelo gramado natural, mas seja ele sintético, seja natural, é preciso que dê condições para que se possa jogar futebol, né? Ele falou que acha até o sintético ali um gramado regular porque traz essa regularidade para o jogo, traz essa condição de jogo que um gramado natural mal cuidado do jeito que estava, por exemplo, lá no estádio Santa Cruz, não permitia que o futebol mesmo rolasse. Isso é muito prejudicial pro futebol aqui no Brasil, inclusive. É basicamente, né, essa discussão, sempre que se discute, que o gramado artificial prejudica os jogadores, é um assunto que volta e meia sempre está em pauta, né, os jogadores falam muito, inclusive teve reclamações, né, até de jogadores dentro do Atlético, jogadores que não quiseram vir para o Atlético por conta desse gramado, por conta que diz que se lesionam mais fácil. Enfim, é uma discussão que está sempre em pauta, querendo ou não, mas acho que aí o Odair bateu num ponto importante, né? O gramado permitir que o jogo de futebol exista. Não adianta a gente ficar falando, reclamando de gramados sintéticos quando a gente vê gramados aí. O que adianta também se ter um gramado natural naquelas condições que não permitem o jogo acontecer? E aí, outro ponto que ele conta é sobre a vinda dele aqui para o Atlético, é sobre o trabalho dele até agora, e que ele comenta, né, que realmente é muito difícil você começar um campeonato de pontos corridos quando você começa mal. Ele fala, né, que veio o Atlético sabendo que o Atlético não fez um bom Paranaense, não fez um bom início de ano, e por conta disso, né, não criou aquela que a gente chama a gordura para se queimar, né? Porque se o Atlético tivesse vencido jogos, tivesse pontos ali, uma derrota ou outra agora seria normal. O problema é que o Atlético não tem esses pontos, não tem essa gordura para ser queimada e acaba ficando nessa situação que o Atlético tá aqui, por exemplo, um empate contra a Chapecoense lá, que seria um resultado até normal, natural e ok, se torna muito ruim, porque não tem, precisa somar esses pontos, né? Não tem essa gordura para queimar e por conta disso agora precisa ir atrás de resultados, precisa ir atrás de vencer e isso, lógico, prejudica muito o trabalho dele. Ele fala até por questões, né, de vindas, de reforços no meio do ano, que não é o ideal e o Atlético trouxe muitos reforços para serem titulares, não apenas para agregar no elenco, né? Foram reforços que precisaram ser titulares para mudar essa situação. Então chegam aí, né, tendo que jogar, não tem aquele tempo de adaptação que a gente sempre fala. E ele bate nesse ponto, né? E essas são questões aí que o trabalho dele passa. E aí ele fala, a gente até começou bem, deu uma oscilada, o que seria normal, né, em qualquer trabalho, que pode acontecer em qualquer trabalho. Só que pelo fato do Atlético ter iniciado mal esse campeonato, não ter feito gordura que pudesse queimar, perder ali os jogos, agora se encontra nessa condição. Lógico que ele veio sabendo dessa condição que o Atlético estava passando, aceitou o desafio e agora o trabalho é esse, vencer e somar pontos que não conseguiu fazer na primeira etapa. E aí, até falando sobre os reforços, né, se falou muito ali sobre Kevin Viveiros, que vem ganhando destaque no time do Atlético. A informação até que os meninos trouxeram na Arena foi por conta do Viveiros estar na pré-lista de convocação para a seleção da Colômbia. Ele acabou não sendo convocado, mas estava nessa pré-lista. O Odair confirma essa informação e destaca, né, o Viveiros como jogador e o trabalho dele em trazer o Viveiros para o Atlético, como que ele fez isso
E é um ponto até interessante que ele comenta que ele fala que quando ele estava no Fluminense, ele já começou a fazer isso, quando não tinha muito dinheiro para investir em atletas, precisavam emprestar muito dinheiro, emprestar muitos jogadores por conta, né, da situação financeira do clube. Ele começou a montar um documento dele mesmo, né, mesmo sabendo que os clubes têm ali o seu departamento de scout, de mercado, ele mesmo começou a montar esse documento de jogadores que ele observava e achava interessantes. E ao ir para a Arábia, né, a Arábia tem o mercado do mundo inteiro, ele pôde observar ainda mais jogadores e ele estava vendo também o jogo do Internacional contra o Atlético Nacional na Libertadores, que é viver os pais com um golaço, e também desperta a atenção do treinador. Então a partir dali ele já vê as características do jogador, gosta, botou no seu documento, e quando veio para o Atlético, né, precisava, na época que foi trazer os primeiros reforços, aí a gente não estava, né, com um chefe de scout ali, trocando inclusive diretor de futebol. Então o Odair, a gente trouxe essa informação, né, o Odair participa muito dessa janela do Atlético, indicando jogadores, ligando para jogadores inclusive, e o Viveiros foi esse caso de indicação dele, que ele falou que já tinha observado, estava nesse documento dele, mostrou para o Atlético entendeu que era um bom investimento de fazer, um jogador jovem que tem muito a evoluir, e que seria bom não só para agora como reforço, mas também um investimento futuro que pode inclusive até dar retorno financeiramente para o clube. E por último, mas não menos importante, né, também foi falado muito sobre o jogo contra o Corinthians agora pela Copa do Brasil. O Corinthians ganhou de 1-0 aqui na Arena, o Odair falou sobre isso, nem ali a vantagem, mas é um jogo que está aberto. E deu indicações aí de que realmente não tende a misturar muito, ter um time super misto, ou poupar muitos jogadores para essa partida. Falou que sabe que o foco do Atlético é na Série B, mas que ele vai se reunir, sentar ali, ele não tinha ainda o time definido, até por conta de que ele precisava saber como o Corinthians vai vir, né, com que for o Corinthians ia vir. Ele até brinca, pergunta, você tem informação se o Yuri Alberto vai jogar, né, enfim, brincam ali, porque ele também está dependendo disso para montar a sua estratégia, obviamente, mas falou que vai com 100% da força que o Atlético tiver disponível, né, vai ali sentar, lógico, com o departamento médico para entender também possíveis lesões, desgastes, e aí, por conta disso, pode poupar alguns jogadores, mas o que estiver bem, ele pretende usar, sim, a força máxima. E aí o jornalista até brinca, né, traz também a informação para ele de que o Yuri Alberto voltou a treinar com bola, está disponível. O Memphis, naquela hora, estava jogando lá pela seleção da Holanda e já ia voltar para jogar pelo Corinthians, né, meteu gol lá, enfim. E falou até do Hugo Souza também, que vai viajar com a seleção brasileira, também já vai voltar para esse jogo. Se ele achava que, né, por jogar com altitude pode atrapalhar, ele falou, jogador nesse nível, que tá na seleção brasileira, chegou na seleção, pelo que tá jogando contra o Corinthians, quer nem que volte de ônibus de lá, vai querer vir para esse jogo jogar, com certeza. É uma expectativa de casa cheia, né, ingressos esgotados para a Arena do Corinthians. E enfim, ele fala, então, agradece até a informação de que o Yuri Alberto pode estar disponível. O Mateuzinho, inclusive, também volta a estar disponível. Ele brinca também com essa questão, né? Pô, que lesão é essa que em 5 dias já tá bem, né? Enfim, se toca, então ele fala até então, o ataque deve ser Mateuzinho, Yuri Alberto e Memphis. Então é uma preocupação ali, são jogadores que podem mudar o jogo, que são muito bons e que com certeza vão afetar aí em como o Odair vai montar a estratégia. Ele falou até a questão de, quem sabe, mudar o esquema, muito por conta de como o Corinthians vai vir jogando. Eu vou deixar o link aqui da entrevista completa para quem quiser ver, né? Tem ali uns 22 minutinhos para quem quiser assistir, mas são falas e pontos muito legais de trazer aqui para vocês. O Odair é sempre muito aberto, né, nas suas respostas, muito sincero em falar, então foi legal saber desses detalhes, né, saber de como ele tem esse próprio documento para ver jogadores, entender as intenções dele para esse jogo contra o Corinthians. Enfim, é um papo que valeu a pena. Eu trouxe aqui para vocês, então, os principais pontos. E é isso, né? O próximo confronto do Atlético é o contra o Corinthians. A gente vai estar de olho aqui, trazer todas as informações para você nessa quarta-feira de manhã, pré-jogo.
E vamos acompanhar, né? A gente sabendo que, como o próprio Odair disse, o foco é a Série B. Mas a Copa do Brasil, enquanto estivermos vivos, vamos lá para jogar, vamos jogar futebol, o que for para ser, será, e sempre torcendo, né? Então, deixem um like e não esquece de se inscrever aqui na Threads. Até mais!